bem-vindos a este webinar da campanha Não Caias Nisso, patrocinada pela Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia. Este webinar tem como tema o papel e os desafios do cuidador na prevenção das quedas. Tenho comigo, em excelente companhia, a doutora Rafaela Veríssimo, assistente hospitalar graduada de Medicina Interna na ULS de Gaia Espinho. A doutora Rafaela é responsável e coordenadora de uma unidade de ortogeriatria neste hospital. Aqui à minha direita tem a doutora Dulce Gonçalves. A doutora Dulce Gonçalves é assistente social, diretora do Serviço Social da ULS Lisboa Ocidental, e também poderá dar um bom feedback acerca do papel do serviço social nestas instituições hospitalares. Começo com a doutora Rafaela. Doutora Rafaela, qual a importância da ortogeriatria neste contexto das quedas dos idosos na sociedade atual? Atualmente nós sabemos que as quedas são uma grande epidemia, sobretudo nas idades mais avançadas, e sabemos que a abordagem da queda muitas vezes não é só no momento em que a pessoa cai e que pode conduzir a uma fratura e às vezes a fraturas graves, mas também porque é preciso corrigir fatores para evitar uma nova queda, e neste contexto surgem as unidades de ortogeriatria, que no fundo são unidades que abordam na fase aguda o doente com mais de 65 anos que tem uma queda e que faz uma fratura do fémur. Estes doentes são abordados de uma forma multidisciplinar, em que não nos centramos apenas na cirurgia da fratura, mas através de uma equipa de médicos de várias especialidades, enfermeiros de reabilitação, fisiatras, nutricionistas e apoio do serviço social, bem como farmacêuticos e psicólogos muitas vezes, conseguimos, por um lado, identificar os motivos que levaram à queda, tentar corrigir aqueles que são possíveis e também permitir uma reabilitação mais curta, mais rápida, para que o idoso possa ser devolvido à comunidade com maior autonomia, que é o que se pretende depois de uma queda. Muito bem. Doutora Dulce, qual o papel do serviço social dentro de uma ULS como a da Lisboa Ocidental na prevenção da queda destes doentes? Pronto. Nós temos o nosso papel distribui-se desde os serviços de urgência aos serviços de internamento, e nos serviços de urgência é uma causa muito frequente de admissão às quedas. Logo aí estamos atentas também à situação dos contextos em que as pessoas vivem e dos seus cuidadores, das suas famílias, das suas disponibilidades para poder apoiar os idosos. E no internamento trabalhamos em equipas multidisciplinares, na preparação da alta, nas condições de segurança que elas têm que envolver e possivelmente no encaminhamento para a reabilitação, se for caso disso, para as redes nacionais de cuidados continuados integrados. É tudo em articulação com o doente, que é sempre o eixo principal, porque ele é que tem direito à sua autodeterminação, a escolher qual é a solução que quer para si. E, por outro lado, também com as famílias, e, portanto, é um processo em que não é só a equipe que está isolada com o doente, mas em articulação com as famílias, com os cuidadores e com os recursos que existem na comunidade onde o doente reside. Pronto, e tentamos encontrar as soluções mais favoráveis para a segurança e bem-estar do doente, que são sempre formas personalizadas. São sempre formas personalizadas. Nem sempre são os ideais, porque o país também tem as suas limitações, tanto na área da saúde quanto na área das respostas sociais, mas serão com certeza aquilo que nós consideramos as mais ideais. Se o doente, porventura, não tem condições asseguradas para regressar à comunidade,
Então, aí procuraremos, mesmo muitas vezes protelando a alta clínica, procuramos reunir então a condição de segurança, passa muitas vezes pela institucionalização na área da resposta social ou da área da rede de cuidados continuados e integrados, portanto, que são sempre possibilidades transitórias, mas o importante é a segurança do doente e o bem-estar dele próprio. Sem dúvida. Doutora Rafaela, poderia começar por descrever o papel que os cuidadores desempenham na prevenção de quedas da população de idosos ou de doentes com mobilidade reduzida? Efetivamente, quando falamos em quedas, falamos muito mais vezes em pessoas com uma idade mais avançada, portanto acima dos 65 anos, e falamos muitas vezes de pessoas com uma reduzida mobilidade. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que as quedas sejam obrigatórias em pessoas mais idosas, isso não é verdade, mas a verdade é que as pessoas mais idosas têm particularidades, têm muitas doenças crónicas, têm mais sedentarismo, têm mais fraqueza muscular, muitas vezes por este sedentarismo e por doenças crónicas que conduzem a que caiam mais vezes. E, portanto, o que nós muitas vezes precisamos é que os cuidadores, a família, quem rodeia estas pessoas, se aperceba de alguns aspectos que são fundamentais para evitar uma nova queda, como sendo os aspectos relacionados com as próprias doenças crónicas, por exemplo, algumas doenças que reduzem a mobilidade, como doenças neurológicas, muitas vezes a medicações como benzodiazepinas, antidepressivos, antipsicóticos, os próprios antihipertensores que podem conduzir a quedas, ou um indivíduo que faça muitos medicamentos, isso também é um risco muito elevado para quedas. E por outro lado também que olhem para o ambiente que rodeia o doente e que identifiquem alguns aspectos que possam prejudicar e aumentar o risco de queda. E estes aspectos ambientais dizem respeito desde os degraus que existem nas casas, os apoios nas escadas que possam não ter corrimões, a pisos escorregadios ou molhados, tapetes soltos, fios espalhados da casa, a uma má iluminação, por exemplo, para muitos idosos que se levantam durante a noite e que querem ir à casa de banho, e muitas vezes também o espaço físico, a própria mobília que pode ser arrumada de forma a permitir um melhor acesso de um idoso que tem pouca mobilidade. Estes são alguns aspectos que são fundamentais, para além de outros aspectos que dizem respeito também ao próprio doente, como por exemplo o calçado adequado, não utilizar chinelos que não sejam fechados, não utilizar, por exemplo, meias que não sejam antiderrapantes, porque muitas vezes associado a uma patologia osteoarticular ou de mobilidade podem facilitar realmente essa queda. Estes aspectos o cuidador deve conhecê-los, deve identificar, assim como às vezes alguns sintomas que o idoso possa manifestar, como tonturas, como sensação de cair, como dores de cabeça, que podem antecipar uma possível queda. Às vezes queixam-se de desequilíbrios, de zumbidos, por exemplo, verem mal, necessitarem de ir a uma consulta médica para serem avaliados, e são aspectos que o cuidador deve refletir e que deve ponderar, pesquisar e consultar o seu médico também para alterar. Outra coisa que também é muito importante é melhorar esta mobilidade e, portanto, quanto mais nós anteciparmos a melhoria da mobilidade, isto diz respeito, por exemplo, a manter uma atividade física regular, fazer yoga, tai chi, pilates, ginástica, que possa melhorar o equilíbrio, que possa aumentar a força muscular, e em alguns casos em que já haja doença crónica, exercícios de fisioterapia adaptados à idade e às doenças, que possam também melhorar a condição física. Tudo isto junto pode reduzir muitas vezes uma nova queda, e aqui os cuidadores são fundamentais para procurarem realmente estas ajudas. Não queria deixar de referir aqui também o que é importante, que na alimentação é muito importante que estes indivíduos tenham uma alimentação variada, rica em proteínas e sobretudo com bastante hidratação, porque também sabemos que estados de hidratação
favorecem mais os desequilíbrios e as quedas. Muito bem. Doutora Dulce, gostaria de acrescentar algo mais do que ao que a doutora Rafaela acabou de explicar, eventualmente como é que estas medidas, como é que este papel se reflete mais especificamente no dia a dia dos próprios cuidadores. Há aqui aspectos centrais nesta questão da relação do cuidador com a pessoa cuidada e que passa muitas vezes por nos apercebermos das competências que esses cuidadores têm. Temos agregados familiares em que a pessoa que cuida tem a idade da pessoa cuidada. E, portanto, esse isolamento é o fator ele próprio de risco. E a percepção da pessoa que cuida do que são os fatores de risco nem sempre são presentes. E a formação, isso tem um aspecto central, não só da formação dos cuidadores, mas também da formação da pessoa cuidada. Porque o idoso tende a desvalorizar que a queda não se passa com ele, passa-se com os outros. E não tem a percepção de que a idade e as vulnerabilidades em que está a viver, do seu contexto de vida, de saúde, ambientais e comportamentos até, que isso tudo pode ser fatores de risco para a queda acontecer de uma forma iminente. Portanto, a nossa passagem nas preparações das altas tem em conta também tudo isto e a avaliação de tudo isto. Portanto, a condição do cuidador, se está exausto, se não está exausto, os timings que ele requer, os recursos que pode ter na comunidade para a sua formação e, por outro lado, para o apoiar, tornando a sua tarefa mais leve, não só o cuidador, mas também alargando à família e abordar. Sabemos que os idosos têm medo das quedas, mas nem sempre são assuntos abordados no meio da família. E esses assuntos devem ser abordados com a família e com o cuidador e com os profissionais de saúde, é evidente. Mas nem sempre há. Quer dizer, as pessoas sentem estes receios dos acontecimentos menos agradáveis acontecerem, mas os caminhos para evitar nem sempre são percebidos. Exatamente. E aí está o nosso papel, profissionais de saúde e também na área da resposta social, de alerta e de, no fundo, fomentar uma consciência crítica desses riscos. Certo, isso é uma coisa muito interessante, que muitas vezes a idade do cuidador acaba por ser a mesma do cuidado. Sim. E o que eu lhe queria perguntar era o seguinte: como é que como é que o cuidador consegue lidar com a promoção da autonomia e ao mesmo tempo garantir a segurança na prevenção das quedas? A segurança nas quedas, portanto, a promoção da autonomia é um aspecto central e que deve ser sempre considerado, porque enquanto a pessoa poder ter autonomia nas suas atividades de vida diária, é a sua participação da sua vida que está na sua vida e nas suas escolhas de vida diária que está em causa. A segurança, eu acho que aqui esta ligação entre a autonomia e segurança passa muito pela formação. Eu considero que em todas as etapas a formação do cuidador é central. E depois tentar então mudar comportamentos, tentar alterar as condições ambientais. E a questão de que a família também tem um papel central, não deixar o cuidador também sozinho nesta promoção da autonomia da pessoa idosa e que tem risco de queda. Eu acho que é importante. Doutora Rafaela, da sua vasta experiência,
tem assim alguma história, algum exemplo de uma situação desafiadora e que até caricata, que se recorde e que tenha passado pelas suas mãos? Acho que às vezes é exatamente isto. Às vezes as pessoas não se apercebem dos riscos que correm porque não os identificam. E agora, assim, lembra-me uma situação de uma doente que esteve internada connosco na unidade, que caiu. Exatamente por um animal doméstico, um cão que tinha em casa, e que de forma libertina, não é? Andava por casa e acabou por fazer com que a doente se desequilibrasse, caísse e fizesse efetivamente uma fratura. E, portanto, já não era a primeira utente que tínhamos com este episódio, e realmente chamar aqui um bocadinho a atenção que a imprevisibilidade, às vezes, de momentos que podem originar facilmente uma queda em indivíduos que estão mais vulneráveis. Portanto, muitas vezes com animais domésticos isto pode acontecer, às vezes até a saírem para o exterior, o pavimento é diferente daquele que eles estão mais habituados, e portanto os cuidadores devem também assegurar que haja alguma segurança para que isto não aconteça, e às vezes nem sempre é possível assegurar tudo, e foi o caso desta utente que acabou por cair e fazer mesmo uma fratura. E nesse seguimento, nessa imprevisibilidade do momento, de um mero animal doméstico que acabamos por ter em casa, como é que os cuidadores, tendo um pequeno animal em casa, conseguem prevenir a queda dos idosos, nesses casos em particular? Efetivamente, tentar perceber se o idoso pode ou não pode fazer a sua mobilidade com supervisão, ou seja, estando sempre perto alguém da família ou cuidador para evitar realmente que possa cair. Muitas vezes até o próprio espaço onde o animal de estimação está e o idoso deve ser assegurado para não ter obstáculos, para ter meios de apoio. O próprio idoso pode necessitar de um meio técnico de apoio, por exemplo, um andarilho, uma bengala. E depois outra coisa que é importante e que se falou há bocadinho da formação, nós podemos ensinar também as pessoas a cair e ensinar também os cuidadores nesta formação do cair e de como cair, de como se poder evitar fraturas. Isto também é muito importante. E para muitas vezes para idosos em que o risco de queda é muito grande e que nós não podemos controlar, por exemplo, em idosos com demências, em que não têm noção realmente deste risco de queda, podemos mesmo sugerir outros apoios mais tecnológicos que também reduzam assim o risco de queda e que o cuidador possa garantir que haja uma maior segurança em evitar essa queda. Sim, e eu, se me permite completar, eu acho que também as condições da higiene da habitação é outra vertente em que o cuidador pode intervir e deve intervir. No hospital chegam-nos imensas situações de idosos isolados em que as condições de higiene e acumulação de lixo acontecem de uma forma um bocado até dramática. E nessa sequência desse contexto do ambiente onde eles estão, da casa que apresenta essas condições todas, acaba por acontecer as quedas. Portanto, a higiene da habitação, o arrumo, como falou há bocadinho, o afastar móveis, o tirar tapetes, tudo isso realmente são centrais, né, e é um papel muito importante que o cuidador tem. Claro que com os idosos é sempre às vezes difícil negociar, mas explicando as consequências do que é uma queda, acho que são sempre uns O bons idoso que argumentos cai para. geralmente tem muito medo de voltar a cair Sim, e, sim. portanto, aceita mais facilmente estas modificações no domicílio, estes ajustes do calçado, do vestuário e alguns aspectos relacionados com a medicação. Mas aquele que ainda não caiu, muitas vezes não assume que Sim, realmente tem um sim. risco de queda maior do que outros. A questão da medicação também é importante, porque nem sempre as tomas da medicação são feitas a tempos e a horas,
Isso muitas vezes provoca instabilidade da condição física do doente portanto, aí depois acontecem estes acidentes também. Doutora Rafaela, ambas tocaram aqui num ponto que eu acho fundamental na relação dos cuidadores para com os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida, que é a formação. Existe, no seu entender, atualmente um bom apoio aos cuidadores que lhes ofereça essa mesma formação de todos esses pontos que ambas acabaram aqui por descrever? Não, claramente, pelos números que temos de entrada de urgências por quedas e por aquilo que assistimos hoje em dia nos internamentos hospitalares por fraturas, sabemos que não. E sabemos que falta muita formação, porque provavelmente era uma área que também ainda não se tinha demonstrado tanto interesse e não se percebia realmente os custos envolvidos a nível económico, mas também a nível social e a perda de autonomia destes idosos que caem. E efetivamente são poucos os recursos. Muitas vezes, quando isto acontece a nível hospitalar, os enfermeiros de reabilitação, os fisioterapeutas abordam muitas vezes as famílias, mas é essencialmente o serviço social que muitas vezes faz a ponte e a ligação com os cuidadores e com as famílias e encontra realmente as fraquezas a nível ambiental, a nível de apoio para estes doentes, de forma a se tentar minimizar esta insegurança e este risco novo de queda. E, portanto, acho que sim, que falta aqui muita formação, mas já vai insistindo, pelo menos a nível hospitalar, a nível também das unidades de saúde familiares. Também há visitas domiciliárias, sobretudo os enfermeiros de família, que muitas vezes depois de uma queda fazem também uma visita e que promovem também que haja um espaço mais seguro para o idoso poder estar e fazem assim também alguma formação com os cuidadores. Que eu acho muito importante, não só o seguimento dos doentes após a queda e prevenção de novas quedas, mas acima de tudo prevenir a primeira queda, não é? Porque pode ser catastrófica e ter importantes consequências para os pacientes. Doutora Dulce, em que medida é que acha que a prevenção para a primeira queda está instituída na prestação de cuidados por parte dos cuidadores? Da maneira como está interiorizado, acho que não está interiorizado. Portanto, eu acho que nós precisamos de campanhas de prevenção nacional em relação aqui à questão das quedas, como se faz as campanhas para a vacinação ou outras campanhas, acho que são centrais. Já constatamos todos, nós que trabalhamos na área da saúde, sabemos que é um problema enorme, e tem consequências graves para a autonomia do doente, das disfuncionalidades até das famílias, porque as dependências são centrais, muitas vezes, na estabilidade daquilo que é a organização familiar e, portanto, uma dependência, se for inaugural ou não, perturba a família porque tem os seus horários, porque tem a sua vida profissional e a disponibilidade que tem para acompanhar uma pessoa dependente fica sempre limitada face às obrigações que tem e é perturbadora. Por outro lado, considero que deveria existir uma escola organizada de cuidadoras e de doentes e de famílias também envolvidas. Porque o que nós assistimos e daquilo que é a minha experiência dos anos de profissão são iniciativas esporádicas de serviços que fazem um esforço enorme de formar cuidadoras, mas são coisas episódicas e, portanto, o que nós precisamos é de algo que seja consistente na formação e que as pessoas saibam que podem, naquele momento, naquele site, recorrer à formação e colocar dúvidas aos profissionais de uma forma próxima, porque muitas vezes a chegar ao centro de saúde, chegar ao assistente social, chegar ao enfermeiro, chegar ao fisioterapeuta ou ao fisiatra, ou até mesmo ao médico,
é difícil o acesso. Portanto, se tivermos algo mais organizado em forma de uma escola, as pessoas sabem que há aquela entidade que dá a resposta e que eu posso, quando quiser, em tempo oportuno, poder tirar as minhas dúvidas e obter mais informação de como deverei proceder para cautelar, para tratar e para acompanhar. Exatamente. E também há uma coisa muito importante, falou e muito bem da questão dos centros de saúde. A avaliação das quedas é fundamental e a partir dos 65 anos deve ser perguntado muitas vezes ao utente se já caiu, se nos últimos 6 meses teve alguma queda, se identificarmos se há riscos para queda e fazer uma avaliação realmente da previsão de quedas que pode acontecer. E aí sim, quer o médico de família, quer o enfermeiro de família podem intervir atempadamente antes de ocorrer realmente a primeira queda. Eu acho que é muito importante juntar a essa formação também aqui a Sim, abordagem claro. clínica, porque é um dever também dos profissionais, dos médicos de família, os geriatras, todos aqueles profissionais que se rodeiam de doentes que efetivamente têm maior risco. E, portanto, fazer esta análise é fundamental. Sim, e as respostas sociais devem integrar também mais a valência de saúde, que atualmente integram pouco, estar mais atualizadas na resposta que dão às situações de dependência e de fragilidade das pessoas. E, portanto, eu acho que, enquanto país que está esmagado com esta situação demográfica que todos conhecemos, há que fazer uma inflexão e um investimento dentro dessas áreas também das respostas sociais, que eu acho que têm que ser integradas, não há como, porque isto da saúde, a qualidade de vida, a parte social e aquilo que é determinante para a saúde, porque a saúde acaba por ser determinante na qualidade de vida da pessoa, mas ela própria também é um produto das determinantes sociais e, portanto, isto está muito, muito ligado. É verdade. E nesse seguimento pergunto-lhe, doutora Dulce, como é que as famílias e as próprias instituições, nomeadamente o Sistema Nacional de Saúde, já deu uma boa opção na criação de escolas direcionadas para este fim. Mas, na sua opinião, como é que as famílias e o Sistema Nacional de Saúde pode apoiar melhor na prevenção das quedas? Eu acho, e volto a dizer, porque é isso realmente que penso que é a formação e a relação de proximidade com as pessoas, com o local onde elas vivem, o sítio onde habitam e com os seus contextos familiares. Eu acho que isso é central para passar mensagens e para ter resultados, no fundo, dos investimentos feitos. Ahm, as famílias têm hoje em dia uma vida que nós sabemos os contextos, não é? Nós também temos as nossas próprias famílias e, portanto, isso também é perceptível. E quando acontece algum familiar nosso que fica dependente, quem é que vai socorrer e como vamos socorrer e como é que vamos fazer? Instala-se uma grande insegurança, medo até, e, portanto, aqui a formação acho que pode avalancar e promover competências das famílias e dos cuidadores que fazem, portanto, reduzir e dar segurança àquilo que inicialmente começamos a falar, segurança no apoio ao doente Muito bem. e no Doutora, acompanhamento. doutora Rafaela, já deu aqui muito importantes pontos dos recursos necessários que os cuidadores necessitam para prevenir as quedas. A minha pergunta vai um pouco mais além. Em pleno século XXI temos o avanço das tecnologias. De que forma é que este avanço das tecnologias pode ajudar a prevenir a queda dos nossos idosos? Sim, na verdade, vão surgindo novas tecnologias que podem também favorecer o cuidador numa maior simplicidade para conseguir gerir pessoas que têm maior risco de queda. Não estão acessíveis a todos ou ainda não estão tão divulgados na sociedade porque realmente são precisas estas campanhas, estas divulgações, mas existem algumas.
umas mais antigas e que já existem noutros países da Europa, como por exemplo os protetores de quedas, nomeadamente para doentes que têm muito risco de queda e que nós não conseguimos reduzir o risco, como os doentes com demência ou com doenças neurológicas que limitem muito a mobilidade. Temos, por exemplo, os capacetes protetores ou até os protetores das ancas, que no fundo são almofadas que podem ser utilizados nas herpes ou mesmo em casa e que podem reduzir o risco de fratura quando o idoso cai. Depois temos alguns dispositivos que podem alertar o cuidador à distância, por exemplo, com aplicativos nos smartphones, em que realmente o indivíduo usa uma espécie de relógio que pode avisar se tem ou não tem, se vai ou não vai cair, ou se teve uma queda, por exemplo, isto para indivíduos que às vezes tenham que ficar algumas horas durante o dia sozinhos em casa, isto acontece. Temos também as câmaras de vigilância que podem também auxiliar muitas vezes na observação destes idosos que ficam por necessidade, muitas vezes mais sozinhos, e calçado até, que agora já permite reduzir bastante o risco de queda e sinalizar se há ou não há alguma alteração na mobilidade do idoso. Doutora Dulce, existe alguma literatura, alguma revista, algum site que aconselhe aos cuidadores e aos doentes que investiguem para saber um pouco mais acerca desta temática? Que eu conheça assim e que tenha uma situação privilegiada para esse efeito, não conheço. Pronto. O que existe em termos da área onde eu trabalho, da área de serviço social, da ação social, é um site oficial, que é a Carta Social, que se encontra na internet e onde estão elencados todos os recursos institucionais de apoio nas várias valências para os vários escalões etários e onde as pessoas facilmente podem encontrar as instituições que são referência estatal, sejam elas públicas ou privadas de solidariedade social, onde podem encontrar os recursos para se entenderem, se for necessidades de descanso de cuidador, se não houver outra resposta que dê segurança para o idoso estar em casa, são os apoios domiciliários, são as ERPs, para a questão dos idosos são mais isso, essas duas vertentes, e onde podem ser onde estão elencadas opções que ofereçam credibilidade e segurança na escolha. Pronto. Também existe a Organização Mundial de Saúde, também na página da internet tem alguns conselhos e alguma informação na área das quedas. E que pode ser consultada por todos e que de alguma maneira identifica os fatores de risco, quer do próprio, quer de ambientais, que possam estar relacionados com quedas, para que as pessoas se apercebam realmente daquilo que possa ser necessário ou da importância da avaliação médica em alguns casos. Também é muito interessante. Muito bem. Então, durante este webinar, exploramos o papel essencial dos cuidadores na prevenção de quedas e abordamos os desafios que enfrentam diariamente, incluindo a necessidade de formação, os recursos que necessitam para prestar estes cuidados e prevenir as quedas e o suporte das famílias e das instituições de saúde. Gostaria de agradecer à doutora Rafaela Veríssimo, à doutora Dulce Gonçalves, Também agradeço o convite. por Muito partilharem as obrigada. suas perspectivas, as suas experiências. Foi uma discussão certamente enriquecedora para quem nos está a ouvir e esperamos que este webinar tenha fornecido insights valiosos sobre como poderemos apoiar melhor os cuidadores na prevenção das quedas. Agradeço mais uma vez a participação. Meu nome é João Mendes, interno de formação específica de ortopedia na ULS de Coimbra e foi um gosto estar aqui presente convosco. Muito Obrigada. obrigada.